amadores. E definitivamente nunca foi. E tem gente que fala assim: ah, mas ele só estuda, não faz nada, só estuda. Eu me pergunto, será que essa pessoa já estudou de verdade alguma vez na vida? Porque estudar não é nada fácil. E olha que eu estudo há muito tempo, né? Se a gente considerar desde o nosso ensino primário, hoje eu tenho 31 anos, mas eu estudo desde os meus 3 anos de idade. Ou seja, são quase 30 anos estudando ininterruptamente. E eu terminei o ensino médio, já emendei com a faculdade. Terminei a faculdade, fiz mestrado, fiz doutorado. Quando eu terminei o doutorado, já estava começando a estudar para concursos, até que mais ou menos com um ano, quase um ano e meio estudando para concursos, eu consegui a minha aprovação na UFRJ, num cargo que até então não era o cargo dos meus sonhos. Na verdade, não é o cargo dos meus sonhos, mas eu vi ali como uma oportunidade que eu consegui ser aprovado mais rápido e entrar no serviço público, né? Conseguir a tão almejada e sonhada estabilidade e todos os benefícios que tem de uma pessoa ser servidora pública. E aí eu passei, né? E realmente foi rápido. Foi o meu segundo concurso público que eu fiz. Eu passei, sendo que eu já tinha passado em outros processos seletivos de trabalho temporário. Então eu passei alguns meses trabalhando temporariamente e logo em seguida passei nesse concurso e hoje eu tenho quase 3 anos aí sendo servidor público federal. O que para mim, assim, foi uma grande conquista, porque era algo realmente que eu queria, não era o cargo dos meus sonhos, como eu falei, mas era algo ali que eu almejava e eu não queria parar ali. Na verdade, eu não quero parar onde eu estou. Eu quero e desejo muito mais, outras coisas. Desejo trabalhar dentro da minha área de formação ou algo mais próximo, que hoje em dia eu trabalho em algo assim, bem diferente do que eu me especializei, do que eu me formei, mas de qualquer forma, né, eu sou um servidor público. Todo dia, primeiro útil, Todo primeiro dia útil de todo mês eu tô ali recebendo o meu salário, enfim, e várias outras vantagens que o servidor público tem. Mas desde quando eu passei nesse cargo, que eu assumi esse cargo, eu sempre estava com aquilo na minha mente. Até antes mesmo de eu passar, que eu queria algo melhor, que eu ia lutar por um cargo melhor. E só que não é fácil. Não é fácil estudar. E como eu falei para vocês, eu estudo desde sempre, né? E tipo, a faculdade não é um período fácil. O pré-vestibular, né, antes de entrar na faculdade, não é fácil você estudar para passar no Enem. Depois que você entra na faculdade, é muito difícil, é muito corrido você conseguir tirar boas notas, você conseguir estar sempre sendo aprovado, e até por questões de bolsas, você tem que manter uma certa nota, uma certa média ali. E quando você entra na pós-graduação é pior ainda, você tem que estudar, você tem que tirar boas notas, tem que ser aprovado nas disciplinas, além de você fazer a sua pesquisa, de você fazer a sua dissertação, a sua tese, de estar no laboratório, de estar estudando, de estar lendo artigo. Então é muita pressão, muito estudo. E quando você começa a estudar para concurso, também não é nada fácil. Eu acho que o estudo do concurso ele é o mais difícil ainda, porque muitas das vezes é você com você mesmo, os materiais que você, no meu caso, pesquisei na internet, que eu fui atrás, que eu busquei, as videoaulas que eu assistia, as apostilas que eu lia, as questões que eu resolvia, sem estar aquela cobrança, né, de você ter que ser aprovado, de aparecer um concurso que você queira fazer, um cargo que você queira fazer, na localidade que você queira fazer. Então é muita pressão psicológica. E sem contar que a carga de estudo, ela é muito grande. E na época que eu consegui minha aprovação, eu tinha terminado o doutorado, então eu estava me dedicando exclusivamente a estudar. Coisa que não é a realidade da maioria das pessoas, que tem que trabalhar, às vezes faz uma faculdade. Então ela precisa conciliar a sua vida com o estudo. Tem muita gente que é dona de casa, que faz as suas coisas, que tem que cuidar dos filhos e tem que estar lá estudando. Então não é nada fácil. E muitas vezes a gente romantiza esse período de estudos. E quando eu entrei na UFRJ, eu já estava bastante saturado. Eu tinha mais ou menos, como eu falei, um ano e meio estudando para concursos, fora todo o tempo da minha vida que eu estudei. Então, mas para concurso era um ano e meio. Então, quando eu entrei na UFRJ, em setembro de 2022,
eu estava bastante saturado, né? A prova foi em maio e depois ali de maio eu não estudei mais. Eu decidi dar uma pausa, dar uma respirada. Foi quando eu comecei a trabalhar no IBGE, que era um serviço temporário. E depois que eu tomei posse, que eu entrei na UFRJ, finalmente eu assinei um cursinho, né? Porque até então eu estudava por conta própria, ia atrás dos conteúdos, do material de estudos. E a partir do momento que eu virei um concursado, que eu já tinha ali uma condição melhor, eu assinei um cursinho preparatório de concurso, por 2 anos na verdade, mas foi quase que o dinheiro jogado fora, porque durante esses 2 anos foram várias tentativas de recomeçar a estudar. E até recomecei sim, estudei algumas disciplinas, mas não evoluí, nunca fui pra frente, eu não conseguia estudar. Eu cheguei a me inscrever em alguns concursos, mas não fui fazer as provas, porque eu não tinha estudado o suficiente, eu sabia que eu não ia passar. E isso tudo foi me desanimando, sabe? Por mais que eu não quisesse, que eu não quero continuar no cargo que eu estou hoje em dia, atualmente, eu não consegui o ânimo para estudar. Eu via isso como um incentivo de eu querer algo melhor, de eu querer estar em outra cidade, em outro ambiente de emprego. Mas mesmo assim isso não era suficiente, porque já tinha tido um desgaste mental, um desgaste de tantos anos estudando. E parece que meu cérebro estava dizendo ali que precisava de um descanso. Mas ao mesmo tempo eu não entendia. E isso me deixava triste, porque toda vez que eu tentava estudar, toda vez que eu tentava recomeçar, eu via que eu não ia pra frente, eu não conseguia avançar, sabe? Foram várias oportunidades de concurso que surgiram, que eu quis ter feito a prova. Muitos eu cheguei a me inscrever, mas acabei não indo fazer a prova. O único que eu fui fazer a prova mesmo foi o CNU, que era aqui na cidade, a prova não ia gastar com passagem, com hospedagem. Mas eu fui também sem estudar, sem ter me preparado o suficiente. Então isso me deixou muito, muito triste no meio pro final do ano passado, porque eu queria, sabe, uma mudança na minha vida. E eu sabia que eu já tinha sido capaz disso, né? Meu mestrado, a conquista da minha graduação, do meu mestrado, do meu doutorado, não foi fácil. A minha aprovação no concurso público também, por mais que tenha sido rápida, mas não foi fácil. Então eu sabia que se eu me esforçasse, eu iria conseguir. Mas ao mesmo tempo eu não estava conseguindo mais me esforçar. Então eu dei uma pausa, parei de estudar. No final do ano passado, para o início desse ano, surgiram oportunidades que eu achei incríveis de concursos. Por exemplo, o concurso da Embrapa, que seria um cargo na minha área, com vaga na minha localidade, na Embrapa que eu estagiei durante a minha graduação. Mas eu nem me inscrevi porque eu sabia que eu não tinha mais essa bagagem, sabe? Depois de tantos anos sem estudar, a gente vai esquecendo as coisas. E para concurso a gente sabe que hoje em dia a gente tem que ter uma certa preparação prévia ao edital. Surgiram outros concursos nesse meio tempo. Eu botei na minha mente que a partir de março eu ia voltar a estudar. E hoje nós estamos o quê? Nós estamos quase no meio do ano e eu não voltei a estudar. E eu decidi que eu não quero, eu não vou voltar a estudar agora. Pelo menos nesse primeiro período do ano. Foi essa a decisão que eu tive. Eu preciso de um descanso mental, sabe? Eu preciso aproveitar a minha vida nesse momento. Hoje em dia eu sou concursado, não estou no cargo que eu quero, não estou ganhando um salário que é mil maravilhas, mas o salário que eu ganho hoje me dá a possibilidade de fazer várias coisas, de viajar, de curtir, de ir para festivais, de ir para show, de curtir o Carnaval de Salvador. Então são várias coisas que antes eu não tinha possibilidade, que hoje eu tenho. Então eu quero viver a vida. Eu entrei no curso de teatro, eu faço academia, eu entrei na aula de funcional e várias outras coisas que eu tenho vontade de fazer, fora essa parte de estudos, sabe? Porque eu sinto que valeu a pena todo esse tempo estudando, mas eu sinto também que eu preciso fazer algo diferente, que eu preciso viver mais a vida. E eu sei que eu não quero continuar nesse cargo a vida inteira, eu não quero continuar na UFRJ a vida inteira, mas na hora certa eu quero botar a minha cabeça no lugar e voltar a estudar. E estudar de verdade, um estudar produtivo, que nem foi lá em 2021, em 2022, que culminou na minha aprovação. Eu sei que minha vida mudou de lá pra cá, muitas coisas mudaram, o meu tempo também de dedicação aos estudos mudaram, mas eu sei que eu sou capaz de estudar
de voltar a estudar. Mas isso vai ser no momento oportuno, sabe? Eu acho que a gente não deve forçar nada. Cada pessoa tem que entender a fase da vida que ela está no momento. E eu levei muitos anos da minha vida estudando. E nesse momento eu penso que eu preciso dessa folga, desse descanso. E na hora certa eu vou voltar a correr atrás daquilo que eu realmente quero, daquilo que eu quero alcançar, que eu sei que vai vir por meio dos estudos, porque tudo que eu conquistei na minha vida até hoje foi por conta dos estudos. E eu sei que vai ser por meio dele que eu vou conseguir conquistar ainda algo melhor, mas com a consciência que é tudo no seu tempo. A nossa mente, o nosso corpo precisam de descanso e a gente precisa entender a hora certa de estudar e a hora certa também de parar e de fazer outras coisas para depois, quando a gente estiver melhor, quando a gente estiver descansado, quando a gente estiver bem consigo mesmo, a gente voltar de onde parou e voltar a estudar e voltar a conquistar aquilo que a gente sempre sonhou.